pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem. Nós agora vamos iniciar um novo texto, um texto da professora Lígia Márcia Martins. Ela é professora lá da Unesp de Bauru, no curso de Psicologia, e também no curso de mestrado e doutorado em Educação da Unesp de Araraquara. O texto é intitulado Fundamentos Psicológicos da Pedagogia Histórico-Crítica e Fundamentos Pedagógicos da Psicologia Histórico-Cultural. Então já dá para a gente perceber que é um texto que vai fazer uma conversa entre a psicologia e a pedagogia, mostrando a interdeterminação, a intermediação que existe entre psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica. E a primeira coisa que é importante nós aqui salientarmos é que essas duas ciências, né, tanto a psicologia histórico-cultural quanto a pedagogia histórico-crítica, elas partem de uma mesma base epistemológica, que é o materialismo histórico dialético. Essa é a primeira justificativa de fazermos aproximações entre essas teorias. A segunda justificativa que o texto coloca é que ambas as teorias defendem que a apropriação dos conceitos científicos, ou seja, dos conhecimentos sistematizados, não cotidianos, possibilitam um maior desenvolvimento psicológico, porque a qualidade da mediação determina a qualidade do desenvolvimento psíquico. Então, as duas teorias, tanto a psicologia histórico-cultural quanto a pedagogia histórico-crítica, vão defender o papel imprescindível da educação escolar na transmissão de conhecimentos que possibilitem o desenvolvimento mais sofisticado do psiquismo humano. Bom, para isso, a professora Lígia Márcia Martins vai apresentar 5 teses. Ela vai colocar 5 pontos, que ela chama de 5 teses, para afirmar os fundamentos psicológicos da pedagogia histórico-crítica e os fundamentos pedagógicos da psicologia histórico-cultural. Quais são as 5 teses? Primeira tese é que ao ensino escolar cumpre a tarefa de humanização dos indivíduos. Segunda tese, a humanização do psiquismo identifica-se com a superação das funções psíquicas elementares em direção às funções psíquicas superiores. Terceira tese, a atividade de ensino conquista natureza específica na forma de educação escolar. Quarta tese, a formação de conceitos é a base sobre a qual o psiquismo se desenvolve e a educação escolar se realiza. E, por fim, a quinta tese vai dizer que os conceitos cotidianos e de senso comum não incidem sobre o desenvolvimento psíquico da mesma maneira que os conceitos científicos. Bom, então hoje nós vamos falar das 2 primeiras teses. A gente vai falar da primeira, que começa assim, que é intitulado, né? Ao ensino escolar cumpre a tarefa de humanização dos indivíduos. Bom, para entender isso, é importante a gente entender o que vem a ser humanização. E para entender o que é humanização, é importante nós diferirmos o que vem a ser humanização e hominização. Vejam bem, hominização são todas as características biológicas que nos definem como seres humanos, como Homo sapiens. Isso é hominização. Agora, humanização são todas as características sociais, socioculturais, que nos definem enquanto seres humanos. Então veja, vou repetir. Hominização são todas as características que vêm de fábrica para nós, né? São as nossas características biológicas que nos diferem das demais espécies de animais. Agora, humanização é algo próprio do humano, é algo próprio das características socioculturais que vão sendo
formadas em cada indivíduo, em cada geração, por meio da educação. Então veja, vou dar um exemplo aqui de hominização. A cor da minha pele. A cor da minha pele não é um trabalho cultural, é um trabalho biológico, é uma questão biológica. Agora, a linguagem que eu estou aqui usando para me comunicar com você, a língua portuguesa, não é algo biológico, é algo da humanização. Então, hominização, que diz respeito à espécie humana, ao biológico, é a cor da minha pele, por exemplo. Já a linguagem que eu estou aqui me utilizando para falar com você é algo cultural. É algo que foi produzido numa determinada sociedade, num período de uma determinada sociedade, num período histórico, e que eu fui me apropriando, e até hoje me aproprio, das suas especificidades. Portanto, a linguagem é um aspecto da humanização. Agora, por que essa tese diz assim, ao ensino escolar cumpre a tarefa de humanização dos indivíduos? Ora, porque as características especificamente humanas, então o processo de humanização, se dá por meio do processo educacional, seja nas suas formas mais cotidianas, em casa, na rua, desde o seu nascimento o bebê já vai paulatinamente se apropriando da cultura. Ele vai aprender a andar de forma bípede, ele vai aprender a falar, ele vai aprender a usar os utensílios, os instrumentos que estão ao seu redor. Mas, na escola, há um complemento desse processo de humanização. Porque a escola, nessa perspectiva, é uma instituição responsável para transmitir um conhecimento que em outro local, pelo menos na nossa sociedade, a pessoa nunca teria acesso. Então, quando a escola faz o seu papel de transmissão dos conteúdos sistematizados, ela também está contribuindo para o processo de humanização. Veja bem, o pensamento abstrato, a memória lógica, a nossa forma de sentir, pensar, isso não é uma forma natural, é uma forma mediada pela cultura. E ora, quando eu tenho essas representações mentais, ou o texto chama de imagem subjetiva da realidade objetiva, ou reflexo subjetivo da realidade objetiva, é a mesma coisa, o texto dá essa expressão. Quando eu me aproprio da cultura, esse reflexo subjetivo da realidade, ou seja, essa generalização, essa representação mental, ela vai tendo um caráter distinto, que o texto chama de consciência. Ou seja, consciência diz respeito ao saber, ao conhecimento. Então, quanto mais cultura desenvolvida, elaborada, sistematizada o ser humano se apropriar, ele vai também representar a realidade de forma mais fidedigna, de forma mais consciente. Então, a escola contribui muito para o desenvolvimento da humanização do aluno, quando ela possibilita o acesso a conteúdos humanizadores, conteúdos que o ser humano mesmo produziu. Veja bem, no senso comum, no cotidiano do aluno, ele vai justamente se apropriar de várias culturas, mas são culturas do senso comum. É um processo de humanização? É um processo de humanização, mas não está completo. O ser humano, para além do senso comum, ele também já criou outras formas de conhecimento. Ele já criou a matemática, a ciência, a arte, a filosofia, a religião, a ética. E veja, esses construtos, essas produções humanas, olha o nome que eu dei, produções humanas, quando eu me aproprio delas, eu também me humanizo. Então é muito importante o professor, a professora, dar esse sentido para o aluno, que quando ele está se apropriando dos conteúdos sistematizados, ele também está no processo de humanização. É por isso que essa primeira tese vai trazer essa intermediação entre psicologia e pedagogia e afirmar que o processo de humanização se dá pela apropriação da cultura, desde lá de casa, quando a criança nasce. Mas a escola tem um papel muito importante, porque a escola
continua, dá continuidade a esse processo de humanização por meio da transmissão e da apropriação dos conteúdos sistematizados. Então, espero que você tenha compreendido aí essa primeira tese, né? Por isso que a escola contribui para a humanização dos indivíduos, porque ela dá acesso, ou deveria dar acesso, aos conteúdos que o ser humano produziu. E conteúdos para além do senso comum, conteúdos que o ser humano produziu mais tardiamente, mas são conteúdos indispensáveis para o desenvolvimento da consciência.